significa realmente o Natal? Porquê é que os cristãos o celebram? Assista ao restante do vídeo para descobrir. E abre o teu coração para aquilo que vais ouvir. Olá a todos. Nesta tarde eu convido-te a adorar Jesus. Ele veio ao mundo por cada um de nós. Ele nos salvou. E o nosso desejo nesta tarde que estamos aqui é de o adorar somente. Amém? Então que possas dar a glória e o poder a Deus. Amém? Tu és a luz e vieste à escuridão, e nessa luz posso ver. Diante de ti flui o louvor do meu coração. Só quero contigo viver. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno. Só tu sempre és tão bom para mim. Eterno Rei, tu és Deus exaltado, reinando em glória no céu. Mas como servo vieste ao mundo, só porque amaste os teus. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno. Só tu sempre és tão bom para mim. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno. Só tu sempre és tão bom para mim. Jamais eu posso imaginar o preço para me salvar que Jesus pagou em meu lugar. Na cruz ele faz o meu pecar. Jamais eu posso imaginar o preço para me salvar que Jesus pagou em meu lugar. Na cruz ele faz o meu pecar. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno. Só tu sempre és tão bom para mim. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus. Senhor, tu és precioso e só tu és digno. Só tu sempre és tão bom para mim.
Olá a todos, muito boa tarde e a paz de Deus convosco. Gostaria de começar a pensar acerca do Natal. Não tanto olhar para o episódio, para a narrativa do episódio que encontramos em Mateus ou em Lucas, mas para o significado do Natal. Para isso eu vou utilizar duas passagens da autoria de João, uma das quais está no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1 a 4. A segunda está na primeira carta que ele escreveu, também no capítulo 1 e versículos 1 a 4. Passo a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, na primeira carta de João, está assim escrito: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aqui a leitura. Primeiro, característica do Natal, ou significado, ou sentido de Natal, é que a salvação é pela graça. Uma coisa que fica patente na leitura que fizemos, Jesus ele é identificado com o verbo ou a palavra, quer numa passagem, quer noutra. Na primeira passagem, nós vamos notar que no versículo 4, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Na passagem em 1 de João, nós lemos que ele é o verbo da vida e ele próprio é a vida eterna. Por outras palavras, o que precisamos de perceber e entender aqui é que Jesus não diz, ou a Bíblia não está a dizer que ele vem nos indicar a vida, vem nos indicar o caminho para a vida, ou simplesmente ele vem nos dizer o que é que nós precisamos para conseguir a vida eterna, como qualquer outra religião assim procede, seja ela qual for. Ela vai nos dizer que se fizermos isto, mais aquilo e aquilo outro, então eventualmente teremos a vida eterna. A Bíblia, o cristianismo, ele é exatamente contrário a isso. Porque a Bíblia aponta-nos para uma pessoa que tem a vida. Então é nessa relação com essa pessoa que nós podemos ter essa vida em nós. E isto muda tudo completamente. Muda porque não precisas de fazer, não precisas de acontecer, só precisas de ter com Jesus. Ou melhor dito, ele veio ter contigo porque ele se tornou homem. Porque no dizer do Evangelho, este verbo se fez carne, ele tornou-se homem. Aquele que partilha da mesma natureza de Deus, esse mesmo, que estava antes do princípio, se tornou homem. Chegou-se a nós para nos dar vida. E a vida é ele mesmo. Sabes quando duas pessoas que têm um relacionamento e uma delas magoa a outra e fere intencionalmente, esse relacionamento fica quebrado. As partes ficam separadas. Até que uma delas decida chegar-se à outra parte para reconciliarem-se. E foi isso que Jesus fez em relação à humanidade. Porque se ele é a vida e eu e tu estamos afastados dele, então não temos vida, não temos a vida eterna em nós. E não temos a vida eterna em nós porque um dia Adão e Eva e nós juntamente com ele decidimos seguir o nosso próprio caminho. Mas Jesus,
que é Deus, desceu do céu à terra para te oferecer a ti Ele mesmo, que é a vida. Aliás, Jesus disse no Evangelho de João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notaste? Ele mesmo é a vida. Não tens que procurar em lado nenhum. Não tens que fazer nada. Simplesmente tens que vir ter com Jesus. Talvez tu possas dizer o seguinte: tudo o que importa não é essa questão de doutrina, teologia. O que importa realmente é vivermos uma vida boa, uma vida reta. E se eu tiver essa vida reta, essa vida boa, então eu terei acesso à eternidade, seja ela onde for e da maneira que for. Ok, a doutrina não interessa, o ensino ou a teologia não interessa, mas aquilo que tu estás a fazer ou a dizer ou a afirmar torna-se doutrina, é tua doutrina. Afinal de contas, há aqui um certo contrassenso. Mas pensa ainda em duas questões muito simples. Tu podes achar que se viveres de um certo padrão, tu vais alcançar alguma coisa. E isso tem então duas consequências. A primeira delas é o senso de superioridade em relação a todos os outros que não conseguem te acompanhar nessa forma de vida. Isso gera orgulho, altivez, tornas sobranceiro em relação às outras pessoas e começas a desprezar as outras pessoas. E isso não é correto. E também não é bom, porque no teu íntimo há uma sensação de insegurança, porque não sabes se estás a corresponder ao padrão que é exigido. Tu imaginaste, mas não tens a certeza. A segunda questão é o viver esmagado. Viver esmagado no sentido que nunca consegues estar à altura. Mas quando olhamos para Jesus, Ele não diz que tens que fazer isto, aquilo e aquilo outro. Ele diz: eu sou a vida. E eu desci do céu à terra para me chegar a cada um de vocês. Só tens de chegar a Ele e nada mais. É totalmente diferente. A segunda questão, ainda dentro deste ponto que eu gostava de salientar contigo, é que poderemos pôr em causa a pessoa de Jesus. Porque está envolvido o seu nascimento, que é miraculoso, a sua morte e consequente ressurreição, que também é miraculosa. Mas se tu olhares para a narrativa da primeira carta de João, João vai dizer aquilo que vimos, tocamos e olhamos, como que está a fazer uma afirmação, uma declaração no sentido que é absolutamente verdade aquilo que vos transmitimos. Então este Jesus que nasceu, viveu, morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. João é isso que afirma. Por isso, tu podes ter vida nele e com ele. Natal significa relacionamento. Natal significa relacionamento. Na primeira carta de João, João diz-nos o seguinte: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Natal é comunhão, é relacionamento. Porque Deus desceu do céu à terra, não está mais longe do homem, não está mais separado do homem. Ele veio dar-se a conhecer. O Deus que estava oculto, o Deus que não era visto por homem algum, ele veio-se dar a conhecer. Ele revelou-se. No dizer do Evangelho, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então isto significa coisas tão profundas. O Deus oculto deu-se a conhecer. Sabe o que é que isto significa? Significa que Ele não quer que tu tenhas um conceito acerca dele. Significa também que Ele não te deixou declarações da sua pessoa. Significa também
que Ele não quer que tu o consideres um poder enormíssimo, diante do qual tu tremes e ajoelhas-te perante Ele. Ele quer ter uma relação pessoal contigo. Natal expressa o desejo de Deus se relacionar contigo. E esse desejo não aconteceu num determinado tempo da história. Se tu tiveres a Bíblia e olhares para os primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, e lês com atenção, tu vais notar que Deus criou todas as coisas com um propósito definido. E esse propósito foi trazer o homem à existência. Mas tu notares, Deus não fez o homem de qualquer maneira, usou a si mesmo como modelo. E a pergunta é, porquê é que fez dessa forma? Descobrimos no sétimo dia, porque o sétimo dia dá-nos a sensação de um estado eterno. Então eu descubro que Deus deu-me existência para se relacionar comigo e eu poder me relacionar com Ele. Dotou-me de capacidades para que eu possa o conhecer e relacionar-me com Ele. Não porque Ele estivesse só, porque Ele é Pai, é o Filho e é o Espírito. E há uma relação eterna entre eles. Ele simplesmente quis que eu participasse dessa relação. Não somente eu, mas tu, cada homem, cada mulher. E é verdade que perdemos isso tudo, como há pouco estava-te a dizer. Mas Deus veio trazer novamente tudo isso a cada um de nós. Deixem-me pôr isto desta maneira, acerca de conhecer. Se alguém escrever um livro, um romance, por exemplo, as características que definem a pessoa só poderão ser conhecidas na medida em que o autor a colocar na peça. E o autor só é conhecido se ele, por vontade própria, entrar dentro dessa peça, como personagem. Então eu passo a conhecer. O que é que Deus fez? Deus é o autor de tudo. Ele conhece-te a ti. Mas se Ele não se desse a conhecer, jamais eu poderia conhecê-lo. Mas Ele entrou para o drama desta vida. Ele se fez carne e veio até nós. Então Natal significa relacionamento. Natal significa também amor. E esta é a terceira questão. Natal significa amor. Já reparaste que contamos amar para sempre? E nós sabemos que nós não vamos amar para sempre, porque somos finitos. Mas fazemos juras de amor eterno. Mais ainda, é tão importante. Sentimos necessidade de cuidar e temos necessidade de sermos cuidados. Mas quando viramos para a ciência diz que o amor não existe. É simplesmente uma reação química do nosso organismo. Reação é essa que é produto da transmissão dos nossos pais e dos seus pais para nós, que nos criou essa disposição e que não é mais nada do que uma reação química. Afinal de contas, amor não existe. Porque nós viemos do nada, somos obra do acaso. Por acaso estamos aqui, uma ocorrência casual. E tudo o que interessa agora não é o indivíduo, mas é a sobrevivência da espécie. Para a espécie sobreviver, o mais fraco tem que morrer. Porque é mais importante o todo do que o indivíduo. Mas nós continuamos a amar. Continuamos a cantar sobre o amor, a escrever sobre o amor e a jurar amar eternamente. Porque o amor não é meramente uma reação química, mas é algo que existe antes de.
Porque quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, vai dizer, no princípio era o Verbo. Quando tudo começou a existir, já a palavra existia. Já Deus existia. E quando eu olho para a Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito, eu percebo uma relação de amor entre eles. Então o que eu preciso de entender e perceber é que o amor é algo que antecede a existência de todas as coisas. Ele existe desde sempre, desde quando Deus começou a existir. Por outras palavras, desde sempre. Então ele não é meramente uma química que existe ou que produz no nosso cérebro. Então, o que eu preciso perceber e entender é que é por este amor que Ele, Deus, fez todas as coisas. Tu e eu somos expressão ou resultado do seu amor para conosco. Ele deu-te existência porque Ele te ama. Em segundo lugar, a tua salvação, a minha salvação, é fruto desse amor. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, está: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então tudo o que Deus faz é baseado no seu amor, é expressão do seu amor. Quer a criação, quer a tua salvação, são fruto, resultado, expressões do seu amor. Não é alguma coisa que foi criada. Por isso nós temos a sensação que ele deve durar para sempre. É porque o amor é para sempre. Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer que há 3 coisas muito importantes, mas há uma que ainda é maior porque ela dura para sempre. A fé, a esperança e o amor. E a maior destes 3 é o amor, porque ela vai para a eternidade. A esperança desaparecerá quando tudo se concretiza. A fé desaparecerá porque quando eu vir Jesus já não necessito da fé. Mas o amor permanece eternamente. Porque ele não é uma reação química. Não é algo criado em nós e por nós. É alguma coisa que vem desde a eternidade. Quero concluir as minhas palavras e olhar para o último aspecto. Na primeira carta de João, o autor vai dizer: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, plena, absoluta. Natal significa alegria. É verdade, o nascimento de uma criança traz sempre alegria. Não é menos verdade que quando Jesus nasceu, o céu entrou em festa. Os anjos vieram anunciar, um coral de anjos, ou formado por anjos, veio cantar. Tudo isto fala de alegria, de felicidade. Mas Natal não fala só dessa alegria que aconteceu no nascimento de Jesus. Fala de uma alegria permanente na pessoa que tem Jesus na sua vida. É como um rio subterrâneo que inunda as nossas vidas. E por mais árida que possa ser o momento da nossa vida, por maior sequidão que possa existir na nossa vida, esse rio nunca se seca. Pode haver momentos em que o caudal diminui, mas ele sempre vai fluir para dentro de nós. E há uma alegria que inunda os nossos corações, uma alegria completa, uma alegria absoluta. O que é que significa Natal? Significa salvação pela graça. Não precisas fazer nada. Ele desceu para se encontrar contigo. Ele já fez tudo lá na cruz. Está tudo feito. Ele só quer se encontrar contigo. Segundo lugar, Natal fala de relacionamento. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que quer que tu tenhas um conceito acerca dele.
ideias acerca dele, não. Ele quer ter uma relação contigo. Não só um encontro, mas passar a ter uma relação contigo. Uma relação baseada no amor. Porque Natal fala de amor. E Deus ama-te. E a expressão do seu amor é Jesus Cristo. E quando tu tens essa relação com Ele e experimentas o seu amor, então há uma alegria que começa a tomar conta de ti. Neste Natal, encontra Jesus. Ou melhor dito, deixa que Ele te encontre. Deus ricamente te abençoe. Deus, estou grato por todos os sonhos. São fruto da vida que tenho em ti. Nada me faltou quando escolhi seguir-te. Teu poder me usou e abençoou. Mas o tempo vai passando e a tendência é esquecer como cheguei aqui, de onde eu vim. Sem ti não quero lutar.
prosseguir. A tua graça me basta para não desistir. A tua graça me basta para entender que não estou só. A tua graça me basta para prosseguir. A tua graça me basta para não desistir. A tua graça me basta para entender que não estou só. No evento que aconteceu bem lá atrás, no passado, lembra-nos que podemos ter um presente feliz e uma esperança no futuro. É isso o Natal. Se gostaste deste vídeo, há outros vídeos que podes assistir no nosso canal. Temos vídeos novos à quarta-feira, ao sábado e ao domingo. Subscreve o canal, ativa as notificações, está atento a todo o conteúdo que nós queremos deixar para que tu saibas. Deus te ama, tem um plano para a tua vida. Deus te abençoe.